turbulentos, voltamos mais uma aula aqui, agora ainda em Excel, tá? Em Excel, calma, eu vou voltar, vocês vão ver o meu maravilhoso, ilustre, sensacional rosto. Eu tô com uma barba sensacional agora, vocês vão saber por que eu vou estar de barba. Quem fica me seguindo aí nas redes sociais deve estar sabendo por quê, mas quem não tá, adivinha então, mas enfim. Fica de curiosidade pra vocês verem como é que eu tô lindo de barba, vocês vão se apaixonar por mim mais uma vez. Mas de qualquer maneira, voltamos aqui com Excel, tá? Para uma última aula, que é essa daqui que eu tô colocando aqui, ó, bem destacada, que eu já fiz tudo isso aqui e só faltou essa. Então o que eu já fiz? Eu já fiz curva de sistema, do método tradicional manual lá no dedão, no quadro, e mostrei como é que faz no Excel, inclusive na planilhinha de Excel que a gente disponibiliza aqui. Quem não tem, deveria ter, tá? É só baixar lá, vai lá no site, baixa a planilhinha e eu explico como é que usa aqui mesmo, tá bom? Também fiz curva de bomba do método tradicional lá. Na verdade não tem como calcular uma curva de bomba, né? Você pega a curva de bomba e também como usar no Excel. É só como manipular a curva de bomba, né? Que é a forma que eu ensinei. Então pode olhar aí, tem 2 aulas, 3 aulas, nossa, um tanto de aula de bomba aqui, tudo quanto é jeito de se imaginar. Quem não aprendeu é porque não viu as aulas direito. Também falei de curvas de sistema e curva de bomba, ou seja, falei da curva de sistema associada à curva de bomba, também do método tradicional lá do cuspe-giz, como é que a minha mãe costuma falar, e também do método cuspe-giz, né, porque nem é giz mais, mas enfim, continua. E o método Excel também, que a gente já fez aqui recentemente essas aulas mostrando como é que associa uma com a outra. Quem não viu, veja, tá bom? Também fiz a associação de bombas, como é que elas se associam, série, paralelo, como é que funciona, etc, etc, etc. Então, tá lá também, tem a aula manual lá, cuspe-giz, lá no quadro explicando, e eu vou fazer agora a aulinha de Excel, tá bom? Vou falar sobre associação de bomba agora aqui. E também fiz a aula de alteração de rotor também e de rotação das bombas, também manual e Excel. Então é o seguinte, olha, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque se você vai assistir essa aula aqui agora e não viu essas aulas todas aqui, não vai fazer muito sentido, tá bom, gente? Dá uma olhadinha nas últimas aulas aí, para você não ficar perdido, porque eu vou continuar as aulas a partir das que eu terminei. Não faz muito sentido você ver a partir de agora, porque eu vou começar a partir do que já foi feito, tá bom? Então dá uma olhadinha lá na curva de sistema, curva de bomba, são as 2 últimas aulinhas aí de Excel, dá uma olhadinha lá, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então primeiro, aqui nós vamos ver aqui, essa daqui é a planilhinha que a gente já conhece de dimensionamento de líquido incompressível que está disponível para você. Essa daqui é o esqueleto dela, mas aqui eu disponibilizo, é extremamente similar, então não se preocupem, eu ensino como é que faz. Mas nós não vamos mexer com curva de sistema hoje, nós vamos mexer com curva de bomba, tá? Vocês lembram que a gente viu na última aula as curvas de sistema que a gente montou, né? E as curvas de bomba que a gente montou. Então aqui, ó, tem a curva de bomba lá de 700 RPM, de 1000 RPM, 1100 RPM, como que a gente fez essas curvas, tá tudo explicadinho lá. Então se você tiver dúvida, vai lá, porque não tem como eu explicar isso aqui de novo, tá bom? Eu vou seguir daqui para frente, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou associar bombas. Eu vou associar bombas em série e bombas em paralelo. Como é que funciona isso? Eu já falei nas últimas aulas que eu falo sobre associação em bombas, como é que funciona. Quando você associa em série, ou seja, uma bomba na frente da outra, ou seja, a descarga de uma bomba é a sucção da próxima, isso é o que acontece. Isso aqui é o que acontece, entendeu? Você soma as alturas manométricas das 2 curvas. Eu vou explicar, calma. E a vazão, quando é série, não acontece nada. A vazão da bomba não acontece nada. O que acontece é com a altura manométrica do sistema associado, ou seja, da associação de bombas. E em paralelo já é diferente. Em paralelo, essa aqui, ó, em paralelo, quando você faz uma associação em paralelo uma do lado da outra, ou seja, as duas têm a mesma sucção e as duas têm a mesma descarga, tá? O
o que acontece é que a altura manométrica não altera das bombas, a altura manométrica delas permanece, tá bom? E a vazão é somada, tá bom? A vazão é somada. Tudo bem? Tudo bem, gente? Beleza? Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso, tá? Primeira coisa aqui, ó, essas foram as curvas que a gente já tinha feito antes, né? A gente já tinha feito aqui uma curvinha de bomba, aí nós tínhamos feito aqui uma curva para 100 RPM, depois nós fizemos transformações, certo? E agora nós vamos fazer a transformação para paralelo e série. Já está até aqui, eu vou até colocá-la coloridinha para vocês verem aqui como é que funciona, coloridinho. Tá bom? Como é que funciona isso? Para paralelo, eu peguei a vazão volumétrica da curva e dobrei, tá? E dobrei aqui, ó, no Excel aqui, ó, essa célula vezes 2. O que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo o quê? Pegar, o meu objetivo, óbvio, nesse exercício, é fazer a bomba de RPM com RPM de 1100, dobrar, ou seja, eu vou fazer em paralelo duas bombas iguais de 1100 RPM, ok? Esse é o objetivo do exercício, tá? E também vou fazer com a mesma bomba de 1100 RPM, eu vou fazer elas em série. Então essa aqui tem série, essa aqui tem paralelo. Então essa aqui em série eu vou fazer em série, aí em série eu dobrei a altura manométrica, e em paralelo eu dobrei a vazão, tá bom? Então aqui, ó, paralelo, eu vim aqui, dobrei, ó. Dobrei, ó, aqui ó, puxando, ó, B7, puxando daqui, multipliquei por 2. Só fiz isso, gente, só fiz isso com todas. Peguei aqui no cantinho, multipliquei por 2 e puxei, só isso, acabou. E na em série, o que eu fiz? Fiz a mesma coisa com a bomba de 1100 RPM, só que eu dobrei a altura manométrica, porque eu estou fazendo duas bombas em série. São duas bombas em série, por isso que eu estou dobrando. Se fosse 3 bombas em série, era 3. Aqui também, se fosse 3 bombas em paralelo, era vezes 3, ok? Vezes 4, vezes 5, etc. Aí o que eu fiz? Peguei aqui o gráfico, que nem a gente já tinha feito, coloquei Select Data aqui, né? Peguei aqui, ó, a bomba original, que aqui, ó, a bomba original tá pegando esse ponto aqui, o X dela, o Y dela tá pegando aqui o 1100 RPM, ou seja, tá tudo certinho. Aí agora em série eu tô pegando o X, ainda não está dobrado, claro, porque em série não dobra a vazão, e o Y, claro, tá pegando aqui, eu dobrei a altura manométrica. Em paralelo a mesma coisa, eu fiz aqui, ó, peguei a dobrada em vazão e peguei a altura manométrica original, porque não se altera, ok? Conforme a gente viu aqui. Então aqui, ó, lembrando aqui, ó, a altura em série, em paralelo não se altera a altura manométrica, e em série, se você soma, como eu estou fazendo duas bombas iguais, eu estou dobrando, né? Eu estou somando H1 mais H1, ou seja, 2H1, né? E em série não se altera a vazão, e em paralelo se altera a vazão somando de uma bomba ou outra. Como eu estou fazendo a mesma bomba, é como se fosse Q1 mais Q1, então é 2Q1, certo? Esse aqui é só genérico, serve para você somar qualquer bomba que você quiser. Pode ser bombas inclusive diferentes, não tem nenhum problema, tá bom? Beleza. Então vamos lá com a curva da bomba. Então fiz isso, aí deu essas curvas aqui, ó. Então vamos analisar essa curva aqui, ó. Primeiro, essa primeira curva azulzinha aqui é a curva original da bomba, uma bomba só, tá bom? Azulzinha. Essa daqui, ó, essa daqui é em paralelo, tá vendo? Que eu dobrei a vazão, ó, tá vendo que ela fica mais comprida, olha só que interessante. Ela fica mais comprida. E essa daqui, ó, essa H-man aqui em série, ela tá vendo que ela fica do mesmo tamanho da azulzinha, ó, só que ela fica mais alta, porque ela tá em série, porque eu dobrei, né, somei as duas bombas em altura manométrica,
Tá vendo? Beleza, agora vamos ver como é que... Eu já montei o sisteminha. Aqui, olha como é que fica com associação. Eu tentei fazer aqui ela pontilhada para não confundir. São muitas curvas juntas, então eu vou fazer com calma aqui, ó. Primeiro, essas duas são as curvas de sistema que a gente fez na última aula. Então, quem não viu essas curvas de sistema, como é que faz, dá uma olhada no último Excel lá, porque senão você não vai entender como é que funciona isso aqui. Então, essa daqui é para o sistema de 3 polegadas e esse aqui é para o sistema de 4 polegadas. Olha a diferença de perda de carga, tá vendo? Esta daqui, a roxinha, é a bomba, uma bomba só a 1100 RPM. Essa vermelhinha aqui, ó, é as duas em paralelo, certo? Ou veja, dobrei a vazão, mas você viu que a altura manométrica máxima continua a mesma, tá vendo, ó? Eu nunca passo do ponto de máximo não, né? Eu só dou uma esticada na curva, entendeu? E agora em série, que é a verdinha, olha só em série aqui, ó, olha só, a verdinha, ó, ela tá lá no alto, mas você vendo que a vazão dela máxima continua a mesma? Não se altera, porque a vazão não se altera, só altera a altura manométrica, entenderam? Só altera a altura manométrica, certo? Então agora vamos dar uma estudada nisso aqui. Olha só, vamos dar uma analisada. Pensa bem, olha. Eu tenho esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui que é o sistema de 4 polegadas. Esse sistema de 4 polegadas, para uma bomba só, ele chega aqui mais ou menos 50 e poucos metros cúbicos, certo? Com uma bomba. Com duas bombas em série, que é essa daqui, ele chega um pouquinho mais, vai, quase 60 metros cúbicos, sobe um pouquinho a altura manométrica aqui, claro, porque a curva do sistema resiste, mas ele chega aqui, ó, aonde, lembrando que aonde as bombas, a curva do sistema encontra com a curva da bomba é onde o sistema vai operar, ou seja, se você colocar os dois, a bomba alimentando esse sistema aqui, onde elas encontrarem, é onde a coisa vai funcionar, porque é onde coincide a vazão com a perda de carga, ou seja, a bomba fornece aquela vazão naquela perda de carga e o sistema precisa daquela perda de carga naquela vazão, ou seja, onde elas se coincidem é onde o sistema vai operar, ok? Beleza. Mas olha que interessante, quando eu coloco duas bombas em série, em paralelo, perdão, na vermelhinha aqui, ela chega bem mais longe, tá vendo? Chega com uns 70 metros cúbicos mais ou menos. Aqui, duas bombas em série, chega quase 60 e as mesmas bombas, só que em paralelo, chega a quase 80. Olha que interessante, as mesmas bombas, só que você associou elas de forma diferente, fazem com que um sistema opere a uma vazão maior ou uma vazão menor. Aparentemente, as curvas em série são paralelo, são mais interessantes para esse sistema de 4 polegadas, não é? Não chega mais longe, não é? Afinal das contas, nós não queremos aproveitar o máximo possível a energia do sistema? Nós queremos aproveitar, provavelmente nós queremos uma vazão maior, correto? Beleza. Agora vamos olhar esse sistema de 3 polegadas, vamos supor que é esse o sistema que a gente tem, é um sistema com maior perda de carga, esse é um sistema com menor perda de carga, esse é um sistema com maior perda de carga. Para uma bomba só, nós vimos aqui que chega aproximadamente a uns quase 35, aqui esse aqui coincidiu, 36 metros cúbicos, esse aqui dá para ver direitinho, né? Com duas bombas em paralelo no vermelhinho aqui, chega, sei lá, uns 40 e poucos, vai, uns 40 e poucos metros cúbicos, 41, 42 aqui, não mais, ou seja, de 36 para 42 as duas bombas, mudou pouco, né? Em compensação, quando você coloca em duas bombas em série, que é o verdinho aqui, olha só o que acontece, ela chega mais longe um pouco, ou seja, ela chega a uns 45, ou seja, as duas bombas em paralelo chegam aos 41, 42, e as duas bombas em série chegam mais longe, as mesmas bombas chegam mais longe, em 45, claro, o sistema, como ele perde muito mais carga, quando você colocar mais vazão nele é muito mais custoso, né? Então qualquer pouquinho que você consegue já é uma vitória, né? Ou seja, a conformação em série, no verdinho em série, ou seja, uma bomba na frente da outra, uma descarga na sucção da outra e aí uma aumenta a pressão da outra, parece ser muito mais interessante e utilizável para sistemas com grandes perdas de carga, ou seja, com uma
um crescimento muito grande da perda de carga, ou seja, ela vai crescendo nesse sentido, ó, que ela vai pegando ponto aqui. Entretanto, as questões em paralelo, ou seja, as associações em paralelo, por aumentarem a vazão, mas não aumentarem muito a altura manométrica, ela parece ser mais interessante para sistemas onde a perda de carga é menor, ou seja, no sistema aqui de 4 polegadas, que as vazões as velocidades são um pouco menores. Como a perda de carga aumenta mais lentamente, ela consegue pegar a curva mais longe, tá vendo? Ou seja, a associação em série ou em paralelo depende do que você quer fazer e depende do como é o seu sistema. Normalmente, em série é para sistemas com altas perdas de carga, por exemplo, com muitos acidentes de tubulação ou comprimentos muito longos, como 2, 3, 5, 10 km de comprimento de tubulação. E para associação em paralelo são para questões curtas ou perdas de cargas pequenas, como por exemplo uma planta, uma usina ou qualquer coisa assim, onde as perdas de carga normalmente são pequenas, as associações normalmente são em paralelo. Em casos onde existem transportes de longa distância, onde 2, 3, 4, 5, 10 km ou até vezes 200, 300 km, as associações geralmente são em série. Geralmente, tá, gente? Geralmente. E por conta das perdas de carga. Por isso que quando você vai numa fábrica é muito raro você ver uma associação em série, somente em paralelo, porque as distâncias são curtas e as perdas de carga são pequenas. Entenderam, gente, como é que faz? Aqui, como é que monta a curva, ou seja, aqui eu dobrei, mas poderia ser somado, por exemplo, uma bomba de 1000 RPM com a de 1100, ou a de 700 com a de 1000, ou então com um rotor aqui de 105, enfim, qualquer soma para associação em paralelo ou série. A diferença é, em série se soma a altura manométrica, em paralelo se soma a vazão. Tudo bem, gente? Entenderam? Entenderam aqui, ó, consegui finalizar aqui meu processo aqui no Excel, consegui associação em bombas. Então, olha, tem um tanto de aula aqui para vocês assistirem. Se vocês tiverem dúvida, dá uma olhada nas curvas de sistema de novo, curva de bomba de novo, assiste de novo, porque tem muita aula aqui, tá? Tem muito jeito diferente. Eu estou fazendo de vários jeitos diferentes explicar. Então, se você tiver dúvida em um, no outro jeito provavelmente você vai aprender mais um pouquinho, do outro jeito você vai aprender mais um pouquinho, tá bom? Se tiver dúvida, pode mandar para mim, não tem problema. Eu, além de bonito, eu respondo, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, beleza? Aquele abraço, turbulentos. A gente conta em breve com a minha barba maravilhosa. Tchau.